Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos passando, mais um estudo. Continuando falando ainda de falsos profetas. A pergunta de hoje é o seguinte: por que então que Deus manda os servos, ou seja, os fiéis, provar os profetas? Por quê? Por que que Deus manda os cristãos provar os profetas? Provar os pregadores? Por quê? Para responder essa pergunta, mais uma vez eu te convido para ir para as Escrituras, para ir para a Palavra de Deus, porque ali tem a resposta da nossa pergunta. Por que que Deus nos manda testar os profetas? Vamos comigo para a Palavra de Deus? Hoje nós vamos ler dois textos. Mateus capítulo 7, verso 15 e 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Esses dois textos vai ser o suficiente para responder a nossa pergunta hoje: por que que Deus manda os cristãos testar, examinar, provar os profetas? Ok? Provar os pregadores. Vamos lá? Mateus capítulo 7, verso 15 diz assim: guardai-vos, seja cauteloso, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Viu? Mateus capítulo 7, verso 15: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui Mateus capítulo 7 está falando: olha, crente, olha, servo de Jesus, você que ama Cristo, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. E aí vem a resposta, né? Por que que Deus manda provar os profetas? Por quê? Mateus 7,15 está respondendo: cuidado, acautelai-vos. Acautelai-vos. Cuidado com esses falsos profetas, porque eles vão vir disfarçado de bonzinho, disfarçado de ovelha. Lembra que eu falei que a pessoa fica ali diante de você e rindo, te tratando super bem, né? Mas a facada está sendo dada por trás. Por quê? Porque ele prega a mentira a você, usando o nome de Jesus. E você, com toda a inocência do mundo, com toda a sinceridade que tem, com toda a sinceridade que você tem, acaba acreditando naquilo ali, porque a pessoa tá com a cara bonitinha, sorrindo para você, porque te trata bem, porque prega uma mensagem superficial, sem atacar os pontos que você está em falha. Esse não é o Evangelho do Reino. Veja que o Evangelho do Reino eu estou passando para você aqui todos os dias, e você vê que ele apunhala mesmo, ele pega na orelha do caboclo assim, ó, e trouxe mesmo, e conduz para o caminho. O Evangelho do Reino, ele é uma espada de dois gumes, assim como Jesus falou. Ele pega de cima a baixo e divide toda a medula, sabe? Ele penetra. O próprio Jesus diz: olha, eu não vim aqui para trazer paz, foi confusão mesmo, sabe? Porque o Evangelho do Reino, ele é desse jeito. Ele entra dentro do coração do indivíduo e ele faz mudança mesmo, ele faz uma regaça, ele revela quem a pessoa está sendo. Entende? Por que que as pessoas têm tanta raiva da lei de Deus, dos 10 mandamentos? Por que que as pessoas têm ódio? Porque a lei de Deus, os mandamentos de Deus, é aquilo dentro das Escrituras que revela quem eu sou, que revela que eu estou fazendo algo que não pode ser feito, sabe? Os mandamentos de Deus é aquilo que revela o que eu estou fazendo, se eu estou no caminho correto ou se eu estou no caminho errado. Entende? Então, para que o meu erro, para que o meu pecado não seja revelado, eu prefiro falar e bater em cima, sabe? E falar: olha, isso aí não tem serventia mais, isso aí foi só pro povo do passado. Entende?
E a gente vem estudando ao longo da vida que isso é real, é a palavra de Deus, ela é cortante, sabe? Ela entra mesmo e ela derruba as cercas que está cercando o teu coração. Entende? Os mandamentos de Deus é da mesma forma, a lei de Deus é da mesma forma. Se você fazer alguma coisa de errado, ela vem e fala: olha, isso aí que você está fazendo está errado. Se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Entende? Você vai para a sepultura eterna, o lago de fogo. Você vai perder a sua salvação e vai ganhar a perdição eterna, sabe? Então esse inferno que a Bíblia está citando aqui, ele não é um inferno como ensinam por aí, sabe? É um lago de fogo, é a separação eterna de Deus. Esse é o inferno aqui. Se você olhar no original, a palavra inferno ela não aparece. João Ferreira de Almeida que fez o favor de colocar essa palavra inferno na tradução. Tá bom? Então, desta forma. Então Mateus capítulo 7, verso 15 está falando: cuidado com os falsos profetas, porque e a resposta, né? Por que Deus manda provar os espíritos, ou seja, provar os profetas, provar os pregadores? Porque eles vão vir como a areia do mar. Eles vão vir como a areia do mar, disfarçado de ovelhas para enganar as pessoas. Estão enganando as pessoas. Estão enganando as pessoas. Entende? Eles estão fazendo isso, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vem disfarçado de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, destruidores. E as pessoas vão sendo levadas. Então Jesus está falando: cuidado com os falsos profetas. 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Aqui o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre as cartas de Paulo. São cartas difíceis de entender. E o que as pessoas, o que esses lobos disfarçados de ovelha fazem para distorcer os escritos de Paulo e também o restante da palavra de Deus. Olha o que Pedro vai falar. 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Como faz também em todas as epístolas. Veja, não é apenas alguns escritos de Paulo. Esses falsos profetas, esses lobos, eles fazem isso em todas as epístolas de Paulo. Todas as epístolas. Nelas, falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender. Veja, como Paulo também fala em todas as suas epístolas, nas quais há pontos nelas, nas escrituras de Paulo, nos escritos de Paulo, difícil de se entender. E é verdade, difícil de se entender. Que os indoutos, olha só, que os indoutos e inconstantes tossem, viu? Que esses indultos e inconstantes, eles tossem. O que eles tossem? Tossem os escritos que Paulo deixou, as falas de Paulo. Eles tossem a fala de Paulo. Para quê? Para quê? Como fazem também com as outras escrituras, viu? Eles tossem tanto aos escritos de Paulo, como também as outras escrituras. E para que isso? Para a sua própria perdição, viu? Para a sua própria perdição. Então o que esses homens fazem? Esses lobos fazem? Eles torcem os escritos de Paulo, como todo o resto das escrituras, para enganar as pessoas. Entende? Para enganar as pessoas, para que as pessoas sejam enganadas. O texto está falando isso. Não sabendo eles que o próprio texto que está falando que eles fazem isso, eles torcem isso para enganar as pessoas. O próprio texto está falando, isso que eles fazem é para a sua própria destruição. Para a sua própria destruição. E nós, como os cristãos, nós temos que observar isso e sair do meio disso, porque senão nós somos levados junto com eles. Em Apocalipse, Deus está falando: saia dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus flagelos.
viu? Saia dela, povo meu, saia do meio do engano, saia da unha desses lobos, para que você não seja participante dos seus flagelos. Ah, meu amigo, se você vir para o livro de Apocalipse, nós vai chegar lá, você vai ver que o que tem reservado para esses ímpios, para esses enganadores, para esses lobos, para essas pessoas que não querem saber de ler, que não querem saber de estudar, que não querem saber de orar, que não querem saber de Jesus, sabe? O que tem reservado dentro do Apocalipse para essas pessoas não é brincadeira. É por isso que eles não gostam do Apocalipse, é por isso que eles ensinam você, sabe, que o Apocalipse é difícil de entender, de que você não dê ouvido para o Apocalipse, porque ele é difícil de entender, porque o Apocalipse fala dele. O Apocalipse fala de Satanás. O Apocalipse fala do falso profeta. O Apocalipse fala dos enganadores. O Apocalipse revela quem é essas pessoas para você. E é por isso que eles falam para você não ler o Apocalipse, porque é algo difícil de se entender. Alguns acreditam que o Apocalipse é verdadeiramente um apocalipse. E se você abrir o livro de Apocalipse na primeira folha, no primeiro verso, no primeiro capítulo, você já vai ver o que é o Apocalipse. Simplesmente revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para que ele notasse o seu anjo, para que o seu anjo notificasse o seu servo João. Veja, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é a mesma coisa de Mateus capítulo 24. É a mesma coisa de Mateus capítulo 7, verso 15. É a mesma coisa de 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Apocalipse é a mesma coisa de Provérbios 28, 9. Apocalipse é a mesma coisa de Mateus 5, verso 17, 18 e 19. Apocalipse é a mesma coisa de muitos outros livros nas Escrituras. É uma revelação, é um chamado para você abrir o olho, para você saber diferenciar aquilo que está certo daquilo que está errado. Apocalipse, querido, é a mesma coisa de 1 João capítulo 2, verso 4. Sabe? Só que ele dá muita mais ênfase. Apocalipse, porque revela o futuro. Revela o que passou, revela o que está vivendo e revela o que vai viver. Esse é o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Então, é por isso que você passou a vida inteira sendo enganado. É por isso que você é induzido a não estudar o livro do Apocalipse. Existem denominações que ensinam que você não deve nem ler a Bíblia, porque a Bíblia foi feita para padre e pastor. E aí muita gente mesmo já acha bom mesmo, né? Já não gosta mesmo de ler, já não gosta mesmo de estudar. E quando um líder religioso fala uma coisa dela, para ela é um prato de sopa. Opa, que maravilha, que prazer. Ainda dá um aleluia e um glória, né? Quando a pessoa fala que você não tem que ler o Apocalipse, não precisa estudar as Escrituras, porque é feito somente para mestre. E isso é mentira, porque a palavra de Deus é para todo ser vivo. Para todo. Não tem distinção de pessoas. Bom, meu querido, eu preciso terminar. Eu acredito que essa mensagem ela possa ter achado lugar na sua mente, achado lugar no seu coração. Vai juntando essas mensagens, vai juntando esses livros que a gente está colocando para você todos os dias e vai lendo, vai estudando. A tua mente ela vai ser aberta e você vai chegar no ponto que você vai se livrar desses lobos. Você vai se livrar dessa mentira que está sendo ensinada a você a vida inteira. Você já parou para pensar? Você já parou um dia, durante essas mensagens que a gente passa todos os dias? Você já parou para pensar e falou, peraí, isso é verdade? Há quanto tempo eu estou dentro de uma denominação e eu não conheço nada das Escrituras? Eu não conheço nada da Bíblia. Você já parou para pensar isso? Por quê? Porque não te ensinam. E por que não te ensinam? Porque se te ensinarem, você vai abandonar muitas coisas. Inclusive alguns lugares que você frequenta hoje, você vai deixar de frequentar. Porque quando você estudar a Bíblia, ela vai te revelar quem são essas pessoas que te arrodeiam.
E aí, meu amigo, você abandona e ela fica sozinha. E por Satanás não querer que isso aconteça, fica influenciando a tua mente para não ler as escrituras, para não meditar nela, para não estudar, assim como ver com as mentiras que são ditas em vários lugares a todo momento a respeito da palavra, usando até mesmo a palavra de Deus. Mas aí você não estuda, você não tem comunhão, você não se encontra com Cristo todos os dias pela manhã, você não se encontra com Cristo dia nenhum na vida, você não agradece a Deus nada, entende? Você perde a comunhão e aí acredita em tudo que vem aos seus ouvidos. E o pior, ainda acontece com você o que Jesus revelou lá em Mateus 5,19. Aprende aquilo, ensina as outras pessoas, correndo o risco de ser considerado nada no reino de Deus. Mateus capítulo 5, verso 19. Porque você passa a seguir o mesmo passo daquela pessoa que te ensinou. E agora você começa a ensinar também outras pessoas. Sabe? Tanto que isso é perigoso. Conduzindo outras pessoas também à perdição. Assim como você foi enganado, agora você começa a enganar as outras pessoas também. Muitas vezes, inocentemente. Muitas vezes inocente. Achando que aquilo que aprendeu é verdadeiro. E por não estudar as escrituras, ensina aos outros também. Eu espero que você possa confortar o teu coração nesse dia de hoje. Que o Espírito Santo do Senhor abra a tua mente e te ensine a verdade em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.